Olá, eu sou a Karine Chukridelai e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação da doutora Patrícia Trintim, que é ginecologista, e nós vamos ter um bate-papo sobre algumas questões relacionadas a infecções vaginais e que ainda geram bastante dúvidas. Doutora Patrícia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um imenso prazer te receber aqui. Oi, obrigada pelo convite, é muito legal, acho que estar aqui, né? O mundo das infecções vaginais ainda é muito mito, cercado de muito mito, existem muitas informações equivocadas, né? Que eu acho que acaba às vezes atrapalhando, né, a saúde íntima de tantas mulheres. Então, acho que quanto mais a gente falar, mais espalhar informação é melhor. Excelente! E doutora, para a gente começar, eu sempre gosto de conhecer um pouco a história. Então, assim, sempre foi um sonho seguir a área da ginecologia, né? Teve alguém que te inspirou? Como que foi essa trajetória até hoje? Então, eu acho que o sonho era ser médica, e não essencialmente ser ginecologista, né? Então, eu acho que eu sou muito feliz sendo médica. A ginecologia foi uma área que enfim, tive muitas inspirações na faculdade, eu tive professores que inspiravam, e, enfim, tive em outras áreas também, né? Mas teve essa relação com professores que eu gostava muito, e era uma área que eu gostava de estudar, assim, era uma área que, enfim, eu não me incomodava de estudar, então acho que foi natural, assim, a escolha pela ginecologia. Excelente! Bom, para a gente conversar, então, iniciar o nosso bate-papo, né? É, qual que seria o principal mito que as mulheres precisam desmistificar sobre corrimentos vaginais? Eu acho que o principal mito é que nem todo corrimento vaginal é o sinal de alguma doença ou de alguma infecção. Então é isso. A vagina é úmida, né? Então toda mulher ela produz naturalmente um conteúdo da vagina que é fisiológico, faz parte das nossas defesas, faz parte da nossa lubrificação, né? Então desmistificar isso, né? Que nem todo corrimento é sinal de alguma doença ou infecção. E você falando, né, a gente já iniciando, falando sobre esse tema, ele me vem muito assim à mente que às vezes você que está no consultório, você que atende todo dia esse público feminino, você acredita que esses mitos estejam também relacionados muito a se ter um tabu da mulher falar sobre o corpo, sobre vagina? Às vezes a gente fica assim, né? Falar sobre isso abertamente, às vezes é até um incômodo para a mulher se sente constrangida. Você ainda percebe isso, que tem esse tabu em relação às mulheres falarem sobre esses temas ou não? Eu acredito que sim. Tanto que a maior parte das mulheres elas vão procurar soluções fora do consultório, fora, né, enfim, vão procurar soluções sozinhas, né? Então é um tabu, é alguma coisa que às vezes é relacionado com uma vergonha, ou será que é uma falta de higiene? Não tem nada a ver, né? É algo super natural, super normal. Ai, perfeito. Então, quem está nos ouvindo, às vezes fica, né, tem esse receio e entender que é algo realmente, né, normal do corpo que você vai. Acontece com muitas mulheres, né? Vamos explorar então esse tema. E, doutora, existe uma grande confusão sobre o que é esse corrimento vaginal, né? O que é um corrimento vaginal normal e o que é um corrimento que é sinal de infecção. Você explica pra gente qual que é a diferença? Então, assim, um corrimento normal, que é considerado fisiológico, ele pode ser branco, transparente, levemente amarelado, e a principal característica é que ele não causa sintomas, né? Então não vai coçar, não vai arder, não vai incomodar. Mas eu costumo reforçar, assim, que qualquer mudança de padrão é um sinal de infecção. Mas por isso que é super importante a mulher se conhecer, não ter essa vergonha de se olhar, enfim, não ter nojo de olhar como que é o corrimento dela, porque ao longo de um ciclo menstrual, ao longo do mês, enfim, para as mulheres que não usam nenhum método anticoncepcional que vai bloquear isso, a gente vai ter alterações de padrão. Então esse corrimento às vezes está mais pegajoso, às vezes está mais transparente, fluido, às vezes mais pegajoso. Então mudou o padrão, né? Qualquer padrão que seja, é sinal de algo que alguma coisa tá errada e precisa de avaliação. E, doutora, quais são as características, como cor, odor, consistências, que indicam que o corrimento pode ser um problema e que é preciso buscar uma ajuda médica? As mais comuns é uma alteração de uma coloração mais esverdeada, ou a um cheiro desagradável, e aqui um cuidado gigantesco, né? Vagina tem cheiro de vagina,
e não tem cheiro de flor. Então, assim, é o cheiro que é habitual. Mudou esse cheiro que é habitual, opa, sinal de infecção. Às vezes um cheiro que, às vezes, depois do banho, ainda, né, continua sentindo uma diferença, ou que piora depois da relação sexual, é um sinal que pode ser uma infecção. E também quantidade, né? Então, assim, a mulher se conhece e, não molhava a calcinha, agora tá molhando a calcinha de uma forma diferente. Pode ser também um sinal de infecção. Excelente. E, doutora, quais são as causas mais comuns de corrimentos patológicos, como a vaginose bacteriana e a tricomoníase? A vaginose bacteriana é a infecção vaginal mais comum na mulher em período reprodutivo. E ela é causada por um desequilíbrio da microbiota. Então, a nossa microbiota vaginal é composta por várias bactérias. Eu falo que as bactérias do bem, que são os lactobacilos, e outras bactérias que estão ali convivendo, mas enfim, em pequena quantidade. A vaginose bacteriana acontece quando o lactobacilo, por algum motivo, ele morre, ele desaparece da nossa microbiota. E aí abre espaço para que essas outras bactérias povoem essa microbiota. Isso vai causar uma infecção vaginal, né, que é causada por várias bactérias ali. Já a tricomoníase, ela é diferente, ela é causada por um protozoário, tricomonas, né, e isso é uma infecção que transmite pelo sexo. Então, esse protozoário, às vezes, ele está lá no trato genital inferior, ou tanto de homens quanto de mulheres, e é transmitido por contato, né, de fluidos ou objetos contaminados, né? Então, é uma infecção que transmite pelo sexo. Eu só acho importante, assim, ressaltar que o uso do preservativo é essencial, né? Então, independente de ser uma infecção que causa, né, pela transmissão sexual, que é a tricomoníase, quanto a vaginose bacteriana, a mulher vai se beneficiar do uso do preservativo, né? Então, é super importante usar. E tem essas duas ocorrências, elas geram corrimentos diferentes? Tem como a paciente já suspeitar ou não? Olha, no livro, tudo é lindo, tudo é diferente, né? Na vida real é muito difícil, né? E a tricomoníase, inclusive, é uma infecção que, às vezes, ela é pouco sintomática ou até assintomática, né? Então, às vezes, a paciente nem tem sintomas e tem uma infecção, né? Inclusive, a vaginose bacteriana também, tem grandes casos que a mulher não tem sintoma, né? Então, mas os corrimentos descrito, né, da tricomoníase é um corrimento vaginal mais abundante, bolhoso, faz alterações no colo, uma inflamação, né? Mas normalmente a gente não pega, né? Então, a gente tem que pegar mesmo com um exame complementar mesmo. Então, por isso a importância, né, doutora, de ter um acompanhamento com o ginecologista, fazer os exames periódicos, porque é o cuidado com a saúde, Sim, né? com certeza. É o essencial para uma vida saudável. E, doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre candidíase, que também é um assunto bem polêmico, né? Então, a candidíase, ela é um tema recorrente, né? O que é essa candidíase e por que ela afeta tantas mulheres? A candidíase, então, é uma infecção causada por um fungo chamado cândida, né? A cândida, ela vive na nossa microbiota vaginal, ela tá ali quietinha, sem causar problema, né? Então, às vezes, ela encontra uma situação que favorece o seu crescimento excessivo e aí isso torna uma infecção, a candidíase. E ela é comum por causa disso, ela já tá ali, né? Então, qualquer coisa que desequilibra pode favorecer o crescimento dela. E o que leva aos episódios de repetição da candidíase? É apenas uma questão de imunidade baixa ou de outros fatores, como estresse, alimentação, né? O que pode influenciar? São vários fatores que vão favorecer episódios de repetição de candidíase. Então, imunidade, a gente sabe, sim, que é muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente tá tendo esse olhar para o hospedeiro, né? A mulher que tá tendo esses episódios de repetição. Então, o que tá acontecendo que essa imunidade, que, enfim, tá favorecendo esses episódios? Ou, às vezes, não, às vezes é a cândida que é muito resistente, é algo que também é do fungo, né? Mas, normalmente, é o hospedeiro que a gente tem que olhar mesmo com bastante cuidado. Então, enfim, imunidade é importante, hábitos de higiene são importantes, a alimentação também, a gente foca nisso, faz parte do nosso cuidado, né? Mas aqui eu acho importante colocar uma observação, porque assim, o que a gente tem de estudo científico é que pacientes com diabetes descompensado, que é uma doença que vai deixar ali o sangue com mais açúcar, vamos dizer assim, né? Favorece episódios de repetição. Então, em uma mulher que não tem essa doença ou que tem o diabetes descompensado, isso não vai favorecer episódios de repetição. Então, não é o excesso de doce que ela come, a gente pode culpar somente isso, né? Claro que a alimentação é importante,
uma alimentação equilibrada vai ajudar na imunidade, né? Mas, assim, dietas restritivas que a gente às vezes vê por aí, que não pode comer doce nenhum, tá? Não tem embasamento científico, né? Então, só esse cuidado em relação à alimentação. E assim, se você pudesse dar uma dica para as mulheres que enfrentam essa candidíase recorrente, que hábitos que você diria assim que vai dar uma ajuda para ela para dar uma reduzida? Sem sombra de dúvidas, o uso do preservativo. Né? Então, o sêmen, ele faz várias alterações imunológicas, enfim, altera nosso pH da vagina. Então, isso favorece tanto, enfim, outras infecções como a vaginose bacteriana, como também vai tornar mais suscetível o ambiente para candidíase, né? Então, o uso do preservativo, sem sombra de dúvidas. E é o mais difícil que eu acho no consultório, a gente, enfim, falar para o paciente que às vezes, enfim, já está numa relação de longa duração, né? E explicar que é importante que tem que usar. E às vezes não é para sempre, né? Mas eu preciso tirar ela da crise, preciso tirar dela desse ciclo, né? Então, o uso do preservativo é essencial nesse tratamento e acompanhamento. E algumas outras dicas, vida saudável, atividade física, alguma coisa que, assim, ajuda a amenizar um pouco. Sim. Ou não? Que hoje a gente tem, às vezes a gente vê mulheres que, por exemplo, eu não sei se é o caso, mas se vende muito perfume para pepeca. E às vezes esses hábitos que são simples, assim, pode piorar e a paciente nem sabe. Tem isso? Tem alguma coisa que pode ou não? Sim, então assim, o que você falou antes, né, de manter uma alimentação saudável, fazer atividade física, controlar o estresse, então tudo isso é importante, né, inclusive até da alimentação, quando a gente fala alimentação restritiva, né, não pode mais comer doce. E o estresse que isso pode gerar, isso também pode prejudicar e, enfim, favorecer a candidíase. Então, a gente tem que ser muito equilibrado nisso, né? Então, hábito de vida saudável. Então, se alimentar bem, se hidratar. Então, enfim, deixar sua saúde em dia também vai favorecer a saúde íntima vaginal, né? E hábitos de, enfim, sabonete perfumado, perfume de jeito nenhum, tá? Isso, às vezes, altera a pH da vulva, que é a nossa primeira linha de defesa. Isso pode fazer irritação. Então, às vezes, tá coçando porque tá irritado. Talvez nem seja uma candidíase, né? Então, assim, pacientes que têm episódios de repetição, tem que tomar bastante cuidado com o que coloca ali embaixo, né? Então, assim, menos é mais. Ai, excelente, porque hoje a gente sabe que tem... a mulher, ela sofre uma pressão estética em relação a tudo, né? Então, às vezes, se vende muito, né, esses produtos e a gente fica na dúvida, eu pelo menos como mulher. Será que faz bem? Será que não faz? E você esclarecendo, acho que fica muito claro para nós, né, ter a importância desse conhecimento. E, doutora, né, qual a abordagem de tratamento para candidíase de repetição? É necessário ir além dos antifúngicos e investigar a causa raiz? Como que é um tratamento para quem tem essa patologia? O tratamento da candidíase de repetição, ele parte de antifúngicos mesmo. Só que não adianta usar o comprimidinho lá da farmácia, usar a pomadinha que já usou, tá? Porque é um caso complicado, a gente não vai conseguir resolver de uma forma simples. Então, existem esquemas de tratamento diferentes, né? É uma cândida resistente, é uma cândida que está recorrendo. Então, eu preciso de aumentar a dose de exposição, tempo de exposição desse fungo à minha droga, né? Então, precisa desse acompanhamento, né? Porque às vezes não vai resolver com um comprimidinho. A gente fala muito mal do fluconazol. O fluconazol é excelente, mas às vezes está sendo usado da dose errada, né? Com a dose errada. Então, o diagnóstico correto para direcionar um tratamento adequado, né? E sim, mudança de hábito de vida ali é super importante também para esse tratamento dar certo. É um complemento, né, doutora? Tem que ser, realmente, né, a gente pensa num cuidado, né? Como você falou, as causas são múltiplas, né, infinitas. Então, eu vejo assim por mim. Eu percebi que eu passei dias estressada, semana de prova, era recorrente, então muitas vezes está relacionada a coisas que a gente nem imagina, né? Sim, então, e acompanhar também, né? Bem isso, muitas coisas, né? Então, às vezes a gente faz o tratamento correto e o acompanhamento é essencial. Eu não posso largar a mão dessa mulher, né? Entender, recorrer o porquê. Então, vamos atrás disso, né? Então, é mais ou menos isso. Perfeito. E, doutora, né, a internet a gente sabe que tá cheia de autodiagnóstico, né? Então, por que é tão perigoso tentar tratar uma infecção vaginal sem a orientação de um ginecologista? E como, né, é feito esse diagnóstico de forma correta?
O maior problema do autodiagnóstico é que os sintomas das infecções vaginais, eles são muito semelhantes. Então, às vezes, a paciente acha que tem uma coisa, trata por uma coisa desnecessária, mascara sintomas, né? Ou até piora uma infecção. Então, é muito difícil até para o ginecologista, às vezes só olhando, né, fazer esse diagnóstico de forma correta. A gente precisa ir além, né, só de olhar e entender sintomas, né. Então, o diagnóstico correto, ele parte por algumas etapas, né. Então, a primeira etapa é a gente entender os sintomas, é uma anamnese médica detalhada, enfim, entender o que está sentindo, quando aconteceu, o que está acontecendo, desde quando, enfim, né, conversar bem nesse sentido de entender o que está acontecendo e de que forma está acontecendo. Depois o exame físico, que, enfim, eu preciso olhar muito bem a vulva da mulher, eu preciso olhar dentro da vagina, como que está esse conteúdo, se tem algum sinal de inflamação, fazer a aferição do pH vaginal é super importante. A gente tem um teste também do cheirinho que a gente faz, né, para avaliar esse corrimento. E aí eu acho que a ferramenta que muda o jogo no diagnóstico é o uso da microscopia do conteúdo vaginal. É lá que a gente vai olhar, enfim, confirmar qual que é o diagnóstico para direcionar o melhor tratamento. E tem um exame de coleta específico? É o Papa Nicolau? Qual que é? Não, o Papa Nicolau é um exame que a gente faz para rastreio de lesões do câncer de colo uterino. Uhum. Eu falo assim, o médico que está vendo, o patologista lá que está vendo e laudando o Papa Nicolau, ele não está procurando fungo, ele não está procurando bactéria, ele está procurando lesão pré-câncer de colo, né? Então, assim, claro, quando vem no preventivo, veio uma infecção ali, veio cândida, provavelmente é verdade, porque se ele laudou é porque deve ter aparecido no campo de visão dele ali, eu brinco assim, né? Então, óbvio que eu tenho que valorizar a alteração do preventivo, né? Mas ele não serve para isso, porque às vezes, enfim, já aconteceu. Exame comigo na microscopia tem candidíase, no preventivo que eu coletei no mesmo dia não tinha, né? Mas porque são exames com finalidade diferente, né? Então, o exame para infecção vaginal é o exame microscópico do conteúdo vaginal, o exame é fresco. Então, é um exame que eu pego o conteúdo vaginal com um suavezinho dentro da vagina, passo numa lâmina e vou lá no microscópio olhar, ver o que está acontecendo naquele conteúdo vaginal para fazer o diagnóstico e acompanhamento correto. E eu pergunto porque muitas vezes a mulher, o único exame que ela faz quando vai no ginecologista é só esse Papa Nicolau. Ela pode, né, apresentando alguma ocorrência, já solicitar junto, ser feito no mesmo dia? Como que é? Porque às vezes, né, você falando, eu vejo a importância disso e muitas vezes o único exame que a mulher vai fazer é o preventivo. Então pode solicitar junto, já fazer essa avaliação ou não? Tem que ser em dias separados depois? Não, pode ser, é um exame que pode ser feito junto, né? Então, não são todos os ginecologistas que fazem esse exame em consultório. Aqui em Maringá a gente tem alguns, tem vários, assim, né, que já fazem a microscopia do conteúdo vaginal em consultório. Então, enfim, procurar alguém que faça, né? Perfeito, então fica aí mais uma informação para os nossos ouvintes, que muitas vezes, né, a gente não tem esse tipo de informação tão clara para nós, né, para a gente buscar realmente cuidar da saúde. E doutora Patrícia, qual a importância de um acompanhamento contínuo para quem tem infecções de repetição? A paciente, né, precisa fazer esse acompanhamento a cada quanto tempo, né, ali tá em consulta, essa avaliação, para evitar essas recorrências? Então, assim, primeiro eu vou responder assim, eu acho que na minha visão, toda mulher tem que passar por uma vigilância da saúde íntima pelo menos uma vez no ano, né? Diferente das pacientes que têm infecção de repetição. Essas aí é completamente diferente, né? Então, pacientes com casos complicados, a gente precisa de, primeiro, uma avaliação para diagnóstico. A outra para controle de cura, né? Então, esse acompanhamento, esse acompanhamento de perto, eu acho que é o que muda o jogo, assim. Porque tem casos, por exemplo, que eu propus um tratamento, a paciente chega no meu consultório e não foi satisfatório, né? Ela persiste com a infecção. Então, nesse caso, eu tenho que pensar em, por exemplo, é uma resistência, eu preciso pensar em mudar esquema de tratamento, mudar a droga, às vezes pedir exame complementar. Outro cenário é uma paciente que a gente fez um tratamento e ela volta no consultório com controle de cura satisfatório. Então, a gente curou, tirou ela da crise. E aí, enfim, ela volta com sintoma. Isso é completamente diferente da outra paciente. Então, por que recorreu? E aí que a gente entra. Se houve alguma mudança de hábito, se teve algum estresse, uma semana de provas, se teve relação sexual sem preservativo, enfim. Então, a gente vai tentar entender
por que essa recorrência aconteceu para, enfim, direcionar melhor esse tratamento. Então, o acompanhamento dessas pacientes é fundamental. E precisa, enfim, vigilância de flora, a recorrência é muito alta, né? Então, essa paciente tem que voltar ali, pelo menos a cada 4, 6 meses, para a gente constatar essa, a gente chama de eubiose, né? Então, a saúde íntima ali que está tudo certo. Excelente. E eu imagino, né, que assim, para quem realmente sofre com recorrência, esse acompanhamento ele é muito importante, porque afeta o bem-estar da mulher, afeta a saúde, né? Ainda mais se tem algum corrimento, por exemplo, que está incomodando, grande quantidade. Então, isso, a gente, como mulher, a gente sabe que incomoda. Então, por isso, né, seguir esse acompanhamento certinho, para, né, não passar por esse tipo de situação, né, que pra gente, né, é incômodo. Bom, nós recebemos algumas perguntas de pacientes que enviaram para você através da Guia Saúde. Então, a paciente mandou assim: tenho coceira na região íntima, mas não tenho corrimento. Pode ser a candidíase mesmo assim? Pode. Pode ser a candidíase e pode ser qualquer outra coisa também. Então, assim, a candidíase, às vezes, ela só dá coceira, ou às vezes ela só dá o corrimento, ou a candidíase, às vezes, só arde para fazer xixi, ou só dói na relação. Então, a candidíase, enfim, o clássico é corrimento, enfim, e a coceira. Mas, enfim, pode ser só coceira ou só qualquer outra coisa, né? E outras coisas também podem coçar, pode ser uma irritação, pode ser uma infecção que transmitiu pelo sexo. Nem tudo que coça é candidíase. Eu sempre gosto de reforçar isso. Excelente. O paciente mandou assim: minha parceira tem candidíase de repetição. Eu, como homem, posso estar transmitindo o fungo para ela mesmo sem eu ter sintomas? Não. Existe a candidíase peniana, que o homem tem que fazer tratamento quando tem sintomas, né? A candidíase é algo que está ali na microbiota vaginal e, né, por algum motivo, encontrou condições favoráveis de crescer. O que dá para ajudar a parceira é usar o preservativo, né? Porque o sêmen, ele pode, né, criar essa condição do fungo se proliferar. Então, não precisa tratar, não é uma infecção que transmite pelo sexo, mas usar o preservativo pode ajudar bastante a parceria. A paciente enviou: existem hábitos de higiene que podem piorar as infecções vaginais em vez de ajudar? Sim, higiene em excesso. Higiene em excesso pode piorar a saúde íntima. Então, tem pacientes que relatam hábito de higiene completamente assim: eu lavo a minha vulva 5 vezes no dia, 6 vezes no dia. Eu lavo dentro do canal, do canal vaginal. Então, enfim, isso pode piorar muito a saúde íntima. Então, a ducha vaginal é algo que ainda persiste, a gente tem muitas mulheres ainda que têm esse hábito. O hábito de lavar lá dentro, ele também vai lavar as bactérias boas, que são os lactobacilos. Então, enfim, não fazer isso de jeito nenhum, tá? E cuidar com essa higiene também da parte de fora, né? Então, a higiene íntima da parte de fora, ela tem que ser 1, 2 vezes no dia, tá? Um dia tá muito quente, eu fiz uma atividade física, tá? 3 vezes no dia, dependendo dessas condições, é super suficiente, né? Não precisa criar mais do que isso dessa higiene. Porque a vulva é a nossa primeira linha de defesa, né? Então, se a gente faz algum desequilíbrio na vulva, a gente perde essa primeira linha. Então, isso pode favorecer as infecções. E uma dúvida que me surgiu. Para essa higiene, sempre sabonete próprio para a região íntima ou não? A paciente, eu não faço uso do sabonete íntimo, uso o sabonete normal. É ok também ou não? Então, assim, para responder essa pergunta, eu vou dizer primeiro assim, que a gente não tem evidências científicas de como, né, qual que é melhor que uma outra. A gente não tem essa evidência. Eu vou te responder baseado na teoria, né? Então, na teoria, uma higiene íntima ideal seria com água e sabonete para região íntima específico mesmo, né? Que seria um sabonete líquido, com pH levemente ácido, que é compatível com a vulva, que é diferente do resto do corpo. Sem cheiro, o mais sem graça possível, vamos dizer assim, né? Sem cor, sem cheiro, né? Para não causar, enfim, não favorecer as irritações ou alergias, né? Então, esse seria o ideal. Mas eu falo assim, a gente não precisa criar um terrorismo em relação a isso. Então, se a mulher, ela usa o sabonete em barra, que teoricamente, meu Deus, para mim é péssimo, né? E não causa problema para ela, deixa ela usar o sabonete que ela tá usando, não inventa moda, continua usando o que tá dando certo. Mas aquela paciente que tá tendo infecções de repetição, tá tendo, enfim, problemas com a região genital, a orientação, né, correta seria essa, baseada nessa teoria, né? Com água e sabonete íntimo adequado.
Excelente informação, doutora. Acho que essa é uma dúvida que muitas, além de mim, devem ter. Sim. Agora a gente vai falar alguns mitos e verdades sobre saúde íntima. É verdade que calcinhas de renda ou tecido sintético causam infecções? Mito. Então, assim, não é a calcinha que vai gerar uma infecção. Então, assim, dependendo do tecido da calcinha, ele vai deixar a região mais abafada, mais úmida, né? Vai reter mais essa umidade e pode, isso sim, favorecer as infecções, né? Então, isso é verdade. Mas se você usar a sua calcinha de renda, enfim, num momento especial, ocasional, vida que segue, continue usando, né? Mas no dia a dia a gente recomenda uma calcinha, né, íntima de algodão, né? Porque ela é um tecido que vai ser mais respirável, vai ser mais amigo ali da região íntima. Perfeito. Então não tem calcinha errada, calcinha certa. Se não tá te causando problema, vida que segue, né? Então, assim, tá te fazendo infecções, tá gerando alguma coisa, aí a gente precisa rever essa calcinha. E aí a recomendação é usar a calcinha 100% de algodão. Enfim, porque realmente o tecido a gente vê, né? Às vezes, o cheiro, às vezes tá relacionado com a calcinha, porque é um tecido que retém umidade, que, enfim, então o cheiro da calcinha não é seu, né? Então, assim, às vezes a calcinha tem que ser mudada por conta disso, né? Então, pra saúde íntima, a recomendação é a calcinha 100% de algodão, e não só o forrinho, é a calcinha inteira ali de algodão, né? Mas a calcinha de renda pode ser usada. A gente recomenda assim, usa de vez em quando, usa numa ocasião espacial, né? Então, pro dia a dia, existe a recomendação, mas não é a calcinha que vai causar a infecção. E, doutora, ainda existe, né, alguns mitos sobre dorme de calcinha, dorme sem calcinha, faz bem, faz mal. O que você diz sobre isso? A recomendação é que dormir sem calcinha é saudável, né? Porque deixa, enfim, a área com maior ventilação, né? Para não acumular umidade ali na região. Então, a recomendação é que é dormir sem calcinha. Excelente. Mito ou verdade? O uso de sabonetes íntimos perfumados previne infecções. Mito. Sabonete íntimo perfumado ainda, não, de jeito nenhum a gente pode usar, né? A recomendação é usar o sabonete íntimo mais sem graça possível, sem cheiro, sem cor, né? E obviamente não vai prevenir infecções, né? E também vou falar que vai favorecer a infecção? Talvez também não, mas pode favorecer a irritações, né? Então, ele também não é relacionado nem à prevenção, nem a como causa, né? Mas ele pode fazer uma irritação na vulva, né? Então, mais ou menos isso. E, doutora Patrícia, você comentou sobre a vaginose bacteriana, né? Você falou que muitas vezes ela é assintomática. E quando a gente não tem muitas vezes sintomas, é mais difícil de procurar o médico. Mas você falou da importância de buscar acompanhamento, tudo. Existem complicações que essa vaginose pode levar para essa paciente se ela não for diagnosticada, se ela não for tratada? Sim, então a vaginose bacteriana, ela pode trazer complicações tanto obstétricas quanto ginecológicas, né? Então, uma gestante com vaginose bacteriana, ela tem maior risco de ter um abortamento ou de um trabalho de parto prematuro, né? E as complicações ginecológicas, então pensar assim, a vaginose bacteriana é um desequilíbrio onde a gente não tem defesa vaginal. Então, essa mulher com vaginose bacteriana, ela vai ser mais suscetível a contrair alguma outra infecção. Outra complicação que pode acontecer é uma infecção urinária de repetição, ou bartolinite, aquela infecção de glândula que as mulheres têm. Ou essa paciente vai ser submetida a uma inserção de DIU. Então, a gente pode estar levando bactérias lá para dentro do útero e causar uma infecção nesse sentido. Então, sim, causa complicações se não diagnosticada e tratada. Então, por isso que eu acho que é super importante, pelo menos uma vez no ano, a gente ter certeza que está tudo certo ali com a nossa microbiota vaginal. Excelente. E tem cura, né? Não é algo que tem que o paciente contrair uma vez e tem que só controlar. Tem cura, curou, acabou. Tem cura, né? Então a gente usa o tratamento da vaginose bacteriana com antibióticos. Então, o antibiótico serve para quê? Reduzir essas bactérias e aí abre espaço para o lactobacilo repovoar essa microbiota. E aí não é só o antibiótico, aí cuidados com essa região íntima é super importante, porque não adianta nada eu der o antibiótico e, enfim, essa paciente não cuidar do que precisa ser cuidado, porque, por exemplo, uso do preservativo, né? Então o lactobacilo tá lá, tentando repovoar essa flora, vai lá, sêmen na vagina dela. Aí aquele lactobacilo que estava tentando repovoar já morreu de novo. Então, assim, o antibiótico, o tratamento é importante, mas todo esse cuidado que, enfim, para criar condições favoráveis para esse lactobacilo repovoar de novo essa microbiota vaginal e deixar tudo certo. Excelente. Doutora Patrícia, você comentou com a gente que nem toda coceira
é candidíase. Então, quais são causas comuns que podem também levar a essa coceira? Todas as mulheres estão predisponentes? Como que você avalia isso no seu consultório, né, de pacientes que chegam até você? Então, assim, tem várias coisas que podem coçar ali na região íntima. Então, irritação, alergia, são coisas que a gente precisa pensar, que podem estar atrapalhando ali aquela saúde vaginal. Outra coisa, atrofia vaginal. Pacientes na pós-menopausa, às vezes, chegam para mim dizendo, nossa, eu tô com candidíase de repetição, nada cura, e a gente vai avaliar, é uma atrofia vulvovaginal. Então, a gente precisa tratar com outro esquema de tratamento, precisa dar hormônio para essa mulher e não antifúngico, né? E eu acho que, assim, o principal diagnóstico diferencial de candidíase, na verdade, é a vaginose citolítica. É uma condição que não é muito, a gente não tem bem esclarecido por que ela acontece, mas é uma condição que os lactobacilos superpovoam a microbiota vaginal. Então, enfim, o lactobacilo é o que produz ácido lático, que deixa nossa vagina ácida. Então, imagina, um monte de lactobacilo produzindo um monte de ácido, e aí isso faz quebra das células, né? Então, forma uma citólise, né? Por isso que chama vaginose citolítica, porque essas células quebram inteira e causam sintomas exatamente iguais à candidíase. Então, vai coçar, vai irritar, vai doer para fazer xixi, vai doer na relação sexual, vai fazer vermelhidão na vulva. Então, não tem como diferenciar uma candidíase de uma vaginose citolítica, a não ser com o exame da microscopia. Então, acho que o principal diagnóstico diferencial é, inclusive, a vaginose citolítica. Excelente. Bom, doutora Patrícia, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Foi um imenso prazer te receber aqui, conversar sobre assunto que, principalmente para nós mulheres, é muito interessante, muito importante a gente ter essas informações. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, aquelas mulheres que às vezes, né, não estão se cuidando, não estão fazendo exame, às vezes estão com algum sintoma, têm receio de procurar. Que mensagem você deixaria para as nossas ouvintes? Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é que vocês, mulheres, se conheçam, né? Prestem atenção no corrimento de vocês. Corrimento não é sinal de vergonha, não tem que ter nojo, né? E é super importante a gente se conhecer, porque o corpo fala, né? Então, qualquer alteração indica o quê? Que você precisa procurar ajuda, né? Infecção vaginal não é sinal de falta de higiene, falta de cuidado. Infecção vaginal é algo que é extremamente comum, né? E faz parte da saúde íntima. Então, procurar ajuda quando necessário. E quem está sofrendo com essas infecções vaginais, procurem ajuda, procurem com o diagnóstico correto, não se automediquem, tá? Porque a infecção vaginal de repetição, ela causa muito além do desconforto físico, né? Ela vai alterar a sua autoestima, impacta na sexualidade, na qualidade de vida. Então, não se automediquem, procurem alguém para olhar para o corrimento de vocês, cada corpo é único, cada corrimento é único, então esse olhar individualizado eu acho que é extremamente importante, né? E o lugar para isso é o consultório ginecológico. Excelente, doutora. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite em participar aqui do GuiaCast. Foi um imenso prazer te receber e conversar sobre tantos assuntos importantes. Obrigada, foi muito bom.